No vídeo de hoje a gente vai ver se vale ou não vale a pena já estar comprando o PlayStation 5 nesse ano de 2022. Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência utilizando o PlayStation 5 por mais de um ano e vou compartilhar aqui com vocês as coisas onde eu realmente acho que o PlayStation 5 teve uma evolução se comparado ao PlayStation 4 e também coisas aí que talvez ele não tenha evoluído tanto quanto poderia, né, se comparado aí à antiga geração de consoles. Mas antes é bom lembrar, pessoal, que pelo menos no momento em que a gente grava esse vídeo, tá bem difícil de conseguir comprar o PlayStation 5, né, por conta da falta de estoque. Então, se você quer comprar o PlayStation 5 pelo preço oficial em lojas confiáveis, sem ter que pagar aqueles absurdos de 6, 7, 8 mil reais e ainda tá se arriscando, né, a cair em um golpe, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. Sempre que o PlayStation 5 entra em estoque numa loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, então o link vai estar aqui embaixo, é de graça para participar, então entra lá caso você esteja de olho aí no PlayStation 5. Mas e aí, pessoal, já vale a pena comprar o PlayStation 5? Assim, pessoal, quando a gente pensa numa nova geração de consoles, possivelmente na mente da maioria das pessoas vem o seguinte: nova geração de consoles é igual a gráficos muito superiores se comparado à geração antiga, né? No caso aí do PlayStation 4. Entretanto, na minha experiência pessoal até o momento, as coisas onde eu realmente senti uma evolução significativa não foram em relação aos gráficos, porque sim, os gráficos eles estão melhores que o PlayStation 4 e é bem fácil de ver, tá? Não é aquelas diferenças mínimas, não. O gráfico aqui no PlayStation 5 tá sim bem melhor, entretanto, pelo menos ainda, a gente não tem gráficos super, ultra, mega incríveis se comparado ao PlayStation 4. Então sim, tem uma boa evolução, mas se você está achando que vai comprar o PlayStation 5 logo de cara ali, vai ter um catálogo com centenas de jogos fotorrealistas em termos gráficos, pelo menos até o momento, a gente ainda não chegou aí nesse estágio. Só que o PlayStation 5 trouxe outras inovações interessantes, além desse poder a mais que o PlayStation 5 tem, e talvez eu mencionando aqui no vídeo, possam parecer que essas coisas que eu vou mencionar agora são meros detalhes, mas não são, tá, pessoal? Vou pontuar aqui pelo menos 3 coisas onde o PlayStation 5 de fato conseguiu uma grande e enorme evolução se comparado aí ao PlayStation 4. A primeira grande diferença, inclusive vocês já devem saber qual é, que é o controle do PlayStation 5. Provavelmente vocês já devem ter ouvido aí várias pessoas elogiando o controle do PlayStation 5, porque de fato ele consegue te dar uma camada a mais de imersão nos jogos. Os gatilhos adaptáveis, junto com a vibração mais precisa do controle, de fato consegue fazer com que você imerja mais ali dentro do jogo, dentro da gameplay. E não é só um mero detalhe, tá? Quando eu tô jogando jogos que não foram adaptados para o controle do PlayStation 5, eu me sinto meio estranho jogando, sabe? Eu sinto que falta alguma coisa. Então o controle do PlayStation 5, pelo menos para mim, é uma das grandes inovações do PlayStation 5 e sim, faz bastante diferença. Eu até vi na internet algumas pessoas falando que quando jogam no PlayStation 5, vão ali no menu e desativam ali o recurso de gatilho, por exemplo, porque algumas pessoas tem medo de quebrar o gatilho e obviamente cada um faz o que quiser com o console e com o controle, afinal cada um gastou seu próprio dinheiro e faz o que quiser. Mas pelo menos do meu ponto de vista, se eu comprei o PlayStation 5 e um dos grandes diferenciais é o controle, pelo menos eu não desativaria esse tipo de função, porque pelo menos para mim não é um mero detalhe, é algo que de fato lhe ajuda bastante na experiência e sim, foi algo que eu gostei bastante até o momento. Inclusive vale a pena falar que em relação ao controle, até o momento eu já joguei vários jogos que utilizam bastante os gatilhos e utilizam de forma até bem intensa e pelo menos até o momento, né, com mais de um ano de utilização, o controle que mais eu utilizo lá em casa continua funcionando perfeitamente. A segunda grande diferença que eu também acho que veio muito bem aqui na nova geração é que agora praticamente todos os jogos de PlayStation 5 possuem pelo menos um modo ali para você jogar a 60 quadros por segundo, deixando a imagem mais fluida na tela. E eu sei que isso não é necessariamente um novo recurso assim da nova geração, porque o pessoal que joga no PC, joga no computador, se tem um computador um pouco mais potente, já joga 60 quadros por segundo há muito tempo. Entretanto, dentro do universo de consoles, sim, isso é uma grande novidade. No PlayStation 4, por exemplo, a grande maioria dos jogos rodavam no máximo a 30 quadros por segundo e agora no PlayStation 5, basicamente a maioria dos jogos
rodam a 60 quadros, incluindo jogos de mundo aberto. Então sim, apesar de não ser assim exatamente uma evolução da nova geração, porque isso já estava disponível há um bom tempo no PC, dentro do universo de consoles é algo novo e sim, impacta bastante a gameplay e é algo que funciona muito bem. E a terceira diferença, eu acredito que vocês também já devem imaginar qual é, que é o tempo de carregamento, pessoal. Os jogos carregam muito mais rápido. Sabe quando tu está jogando um jogo e faz uma viagem rápida num jogo de mundo aberto? Tipo, é muito rápido, nem dá tempo de pegar o celular e ficar mexendo enquanto carrega de tão rápido que é. Inclusive, vale a pena falar que esse tempo de carregamento não é só para os jogos de videogame, tá? Quando você está navegando no PlayStation, nos menus, entrando na PSN para acompanhar promoções, tudo é muito mais rápido e muito mais fluido. Inclusive, eu ainda tenho o PlayStation 4 e quando eu volto para o PlayStation 4, eu até me irrito pouco, porque daí sim eu reparo como o PlayStation 4 é mais lento, bem mais lento, se comparado aí ao PlayStation 5. Então a velocidade de carregamento é um outro ponto onde a gente teve sim uma grande evolução. Então, pelo menos para mim, essas são as três grandes novidades que se destacaram aí no PlayStation 5, pelo menos até o momento. Sim, existem outras coisas, por exemplo, alguns jogos já estão utilizando o Ray Tracing nos seus jogos para dar um nível de reflexo mais realista. Por exemplo, o jogo do Homem-Aranha que eles lançaram recentemente para o PlayStation 5 utiliza muito bem o Ray Tracing ali na parte dos reflexos. Inclusive, ele consegue fazer uma coisa que eu acho impressionante, que é um jogo de mundo aberto ter Ray Tracing e utilizar 60 quadros por segundo ao mesmo tempo, algo que seria inimaginável aí para o PlayStation 4, por exemplo, e a gente já viu isso no início da geração do PlayStation 5 aí com o Homem-Aranha. Então a gente pode supor que daqui a alguns anos a gente vai ter coisas ainda mais incríveis. Claro que no caso do jogo do Homem-Aranha, né, para rodar 60 quadros por segundo, um jogo de mundo aberto, utilizando o Ray Tracing ao mesmo tempo, a resolução dá uma caída, obviamente, mas ainda assim continua sendo um jogo bem bonito e eu acho que já é uma amostra legal do que a gente pode ter aí no futuro. E além disso, a gente também não pode esquecer de mencionar que o PlayStation 5 é retrocompatível com jogos do PlayStation 4, então os jogos do PlayStation 4 funcionam no PlayStation 5 e como o PlayStation 5 é um console mais poderoso, inclusive os jogos fluem melhor, de forma mais estável no PlayStation 5, então com certeza esse é outro ponto que vale a pena considerar aqui. Mas e aí, vale ou não vale a pena já estar comprando o PlayStation 5 nesse ano de 2022? Se você não tem o PlayStation 4, ou então se você não tem nenhum tipo de console da antiga geração, a minha resposta particularmente é sim, pessoal, vale a pena comprar o PlayStation 5. O PlayStation 5 é um console muito bom, tem gráficos muito bons já nesse momento, apesar de eu achar que ainda tem muito a evoluir, tem recursos diferenciais que só ele tem, pelo menos até o momento, como o controle do PlayStation 5, então é um console que pelo menos para mim vale sim a pena, especialmente se tu não tem o PlayStation 4 ou não tem aí nenhum console da geração passada, até porque o PlayStation 5, pelo fato de ter uma retrocompatibilidade com o PlayStation 4, ele já tem uma biblioteca de jogos muito grande, né, se for juntar os jogos do Play 5 com o do Play 4, então para mim sim vale a pena. Mas e se você já tem um PlayStation 4, por exemplo, ou mesmo um Xbox One? Será que vale a pena nesse momento já estar pegando o PlayStation 5? Isso vai depender de pelo menos duas coisas, pessoal. A primeira coisa é a seguinte: em relação àquelas três coisas que eu mencionei, onde o PlayStation 5 teve uma grande evolução, que é no controle remoto, o tempo de carregamento e o fato de basicamente todos os jogos rodarem a 60 quadros por segundo. Que nível de importância você dá para isso? Se você acha que isso é bem importante e são coisas que você gosta, então eu diria que sim, vale a pena comprar o PlayStation 5, porque nesses três pontos sim, a Sony conseguiu evoluir bastante e o PlayStation 5 é um console que evoluiu muito nesses três pontos se comparado ao PlayStation 4. Então se você acha que essas três coisas são coisas legais, sim, eu acho que vale a pena. Agora, se você acha que essas três coisas sozinhas ainda não são assim algo super incrível ou suficiente do seu ponto de vista, talvez você pode aí, se quiser, esperar um pouco mais para comprar o PlayStation 5, talvez esperar jogos diferentes, jogos com gráficos mais realistas, vamos colocar assim. Então a questão principal para mim é analisar que nível de importância você dá para a evolução que o PlayStation 5 já trouxe nesse ano de 2022. Entretanto, pessoal, existe uma segunda coisa que vocês também devem levar em consideração, pelo menos aqui do meu ponto de vista, que é o seguinte: como eu mencionei lá no comecinho do vídeo,
Tá difícil conseguir estoque do PlayStation 5, especialmente ali pelo preço oficial, porque os estoques estão acabando muito rapidamente e por conta disso tem muitas pessoas aí, lojistas, que estão comprando videogame e depois vendendo por 6, 7, 8 mil reais. E a gente não sabe até quando vai ficar nessa situação, se vai durar só mais 6 meses, se vai durar 1 ano, 2 anos, enfim. É uma questão que a gente ainda não sabe 100% como é que vai se desenrolar no futuro. Além disso, também acho que é interessante a gente levar em consideração a situação econômica aqui no Brasil, em conjunto aí com alguns acontecimentos internacionais, e levando essas coisas em consideração, eu, por exemplo, não iria me surpreender se o preço do PlayStation 5, pelo menos aqui no Brasil, desse mais uma aumentada, sabe? Então, se você é uma pessoa que tem algum tipo de receio em relação ao futuro e já sabe que vai comprar o PlayStation 5 em algum momento, talvez seja interessante já estar pegando ele nesse momento aí, né? Se você tem algum tipo de receio, e lembrando mais uma vez que se você não quer pagar esses preços absurdos de 6, 7, 8 mil reais e ainda por cima tá correndo o risco de levar um golpe, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. Sempre que o PlayStation 5 entra em estoque numa loja confiável, a gente sempre avisa vocês e é de graça para entrar e participar. Mas se você já tem um PlayStation 4 na sua casa nesse momento e não tem muito dinheiro sobrando, também não acho que você precisa se desesperar, tá, pessoal? É bom lembrar que pelo menos até o momento, nesse ano de 2022, a Sony continua dando suporte para o Play 4, Horizon Forbidden West, Gran Turismo, o novo God of War, todos esses jogos também vão estar saindo ali pro PlayStation 4. Provavelmente lá em 2023 a Sony pare de dar esse suporte, acredito eu, mas pelo menos até o momento eles continuam. Então, se você não tem o dinheiro sobrando e tem um PlayStation 4 na sua casa, não precisa se desesperar tanto assim, mas de qualquer forma acho que já é bom ficar ligado aí no mercado, ver como é que tá a questão do estoque. E se você também quiser participar do nosso grupo, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Concordam comigo? Discordam? O que você achou das coisas que eu falei aí? Se você tem um PlayStation 5, também coloque aqui embaixo no campo de comentários o seu feedback do que você está achando do PlayStation 5, as coisas que você acha que ele está mandando bem, as coisas que você acha que ele ainda pode melhorar. Enfim, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu quem acompanhou até aqui. Esperamos aí o apoio de vocês, né? Dando um gostei no vídeo, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui e também deixando um comentário. Então, de forma geral, é isso. Valeu, falou e até a próxima.